Você sabia que até hoje existem campos de concentração que aprisionam e torturam pessoas? A perseguição do nazismo e do comunismo soviético são capítulos muito conhecidos da nossa história e eles envergonharam a humanidade. Mas ainda hoje, existem países que perseguem a sua população por questões religiosas ou ideológicas. E no vídeo de hoje, nós vamos falar da perseguição que a China faz a uma parcela da sua população. Mas antes disso, por favor, se inscreve no canal, compartilha, manda o sininho, dá joinha, porque só assim o Parlamentando vai ser capaz de continuar produzindo vídeos de qualidade e conseguindo trazer mais conteúdo para você. A China é um país extremamente populoso, é o mais habitado do mundo. A sua população é de mais de 1,3 bilhão de pessoas. Para você ter ideia, é praticamente 7 vezes a população do nosso Brasil. E claro, num país tão grande, há diversidade de crenças, etnias e costumes. E alguns desses grupos acabam sendo alvo do totalitarismo do Partido Comunista Chinês, que é o caso dos muçulmanos uigures e dos cristãos. Mas espera aí, você sabe quem são os uigures? Essa minoria muçulmana habita principalmente o oeste da China. E por conta da crença desse povo no Deus Alá, acaba competindo com a crença do Partido Comunista, que acredita no Deus Estado. E os cristãos chineses, que são na sua maioria protestantes, também são muito odiados pelo PCC. E segundo a propaganda do Partido Comunista Chinês, aquela ditadura defendida pelo seu professor de história, os uigures seriam um grupo de extremistas religiosos, terroristas e muito perigosos. E para a ditadura, o cristianismo também seria um inimigo da pátria. E por isso eles são muito perseguidos por lá. E com base nessas acusações, o governo deu um jeito de criar uma perseguição institucional, criminalizando os uigures e as ideias cristãs. Dentre outras coisas, é proibido orar, usar véu, ter barba longa, portar Bíblia ou distribuir qualquer tipo de material religioso. É isso aí, você não ouviu errado. Na China, eles escolhem até o corte de barba das pessoas. Mas as atrocidades não param por aí. Há relatos e documentação que demonstram que a China chegou a institucionalizar o estupro das mulheres uigures. Ou seja, as mulheres que pertencem a essa minoria são torturadas e abusadas sexualmente. E ao que tudo indica, o objetivo disso é esterilizar os muçulmanos. E para isso, os comunistas não medem esforços para cometer atrocidades. Dados apontam que a China já possui hoje mais de 400 campos de concentração. Para você ter ideia, na Alemanha nazista foram encontrados 48 campos de concentração. E agora a gente está falando de 400 campos de concentração chineses. E a estimativa é que existem mais de 1 milhão de muçulmanos aprisionados. É praticamente a mesma coisa que o comunismo sempre fez, seja o comunismo chinês ou o comunismo soviético contra a Ucrânia, por exemplo. E por mais que esse genocídio esteja acontecendo há décadas, somente agora a comunidade internacional está dando a atenção que esse holocausto à moda chinesa merece. Nos últimos meses, potências mundiais vêm denunciando e criticando publicamente essa atrocidade chinesa, e algumas delas até propondo sanções à China. Estados Unidos, Canadá, União Europeia e Reino Unido anunciaram medidas em retaliação ao Estado chinês, enquanto Austrália e Nova Zelândia condenaram publicamente o genocídio uigur. E é por isso que é assustador que brasileiros ainda defendam o comunismo chinês. Mas isso não surpreende, porque coletivistas são sempre totalitários e oprimem a liberdade em nome dos seus ideais fúteis e utópicos. Defender um Estado grande, forte e interventor, algo que PT e PSOL apoiam, é sinônimo de massacre, genocídio e crimes históricos. Foi assim na Alemanha nazista, na Itália fascista, na União Soviética, em Cuba, na Venezuela e há muito tempo na China comunista. Mas finalmente as pessoas estão abrindo os olhos. Até quando vai ter gente levando a sério e passando pano para políticos, partidos e acadêmicos que defendem regimes totalitários e que perseguem minorias? Eles dizem defender a democracia e chamam todo mundo de fascista, mas não são capazes de se enxergar que os autoritários são eles mesmos. Socialismo e liberdade não existe, né, caralho?
E eu entrei para a política para justamente combater ideias coletivistas. A liberdade individual é inegociável. E a história da humanidade já mostrou muito bem que se o discurso é florido e muito bonitinho, pode desconfiar que é Se para atingir o bem comum for preciso violar a liberdade, a vida e a propriedade de alguém, pode ter certeza que vai ter muita gente inocente morrendo, sendo presa e passando fome. Enquanto isso, uma pequena elite vinculada ao Estado, amiguinha do ditador, vai estar desfrutando de muita riqueza paga com seu suor e lágrima. Gostou do vídeo? Eu sei que o tema é pesado, mas compartilha com aquele teu amigo que adora passar pano para a China ou então que acha que socialismo e liberdade podem ocupar o mesmo nome.